Olá, meus amigos. Eu cumprimento a todos vocês com a gloriosa paz do Senhor Jesus, do teu amigo irmão Márcio Leite. Hoje já são exatamente dia 15 de outubro de 2022, para a glória de Deus. E mais uma vez estamos aí juntos para anunciarmos o reino de Deus e a tua justiça. Porque estamos aqui para anunciarmos o reino de Deus. Tem uma mensagem para você, para mim, para todos nós, uma mensagem que muitos talvez não gostem, né? É você mesmo. Você que está triste, tem ficado triste porque muitas vezes você tem profetizado que você é crente em Jesus Cristo. Isto, você aí que entregou a tua vida para Cristo e recebeu Ele como autor e consumador da fé, como teu Senhor, Salvador da tua alma. E hoje, pela graça e misericórdia, você é conhecido de cristão. Além de crente em Jesus Cristo, você se tornou um cristão, um servo fiel, uma serva fiel. E você diz para as pessoas que, graças a Deus, você é crente em Jesus Cristo. E talvez você tenha ficado triste porque as pessoas dizem para você desta forma: por que você é crente, fulana? Crente é apenas uma invenção humana. Os homens inventaram esta religião de crente. Não fique triste, minha querida. Não ficamos nós tristes porque nós sabemos que verdadeiramente aquele que está em Cristo Jesus e pela fé são crentes em Jesus Cristo. Nós somos crentes pela fé. Nós acreditamos naquele que vive e reina para todos sempre. Uma certa vez também Tomé, quando nós sabemos que Jesus Cristo morreu por amor a nós. Ele entregou a vida dele na cruz do Calvário e morreu para garantir para nós o teu amor infinito. Mas Jesus Cristo, além de morrer por nós, por todos nós, ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus Cristo ressuscitou. Ele ficou morto 3 dias, mas graças a Deus, pela palavra dele, que ele haveria de padecer por nós, morrer por nós, mas que ao terceiro dia haveria de ressuscitar dentre os mortos. E a Bíblia chega a dizer que tragada foi a morte na vitória. Então, a nossa vitória, a tua vitória, a nossa vitória está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. E as pessoas dizem para você: crente? Você é crente para quê? A primeira religião que existiu é a minha. A religião que nasceu é a minha. Não. Ser crente em Cristo Jesus não é uma invenção humana. Nenhum homem inventou esta graça de sermos crentes em Jesus Cristo. Essa palavra de crente foi direcionada pelo próprio Deus. Você lembra que quando Tomé não estava acreditando na ressurreição de Cristo, Jesus havia ressuscitado, ele apareceu para os discípulos, para os apóstolos. Maria e Marta foram ver ele no sepulcro, já havia ressuscitado, o anjo anunciou que Jesus Cristo havia ressuscitado. E de repente meio começou ali um anúncio acerca da ressurreição de Cristo. E muitos não acreditavam. E em determinado momento, Tomé, juntamente com os discípulos estavam anunciando a ressurreição de Cristo. E Tomé não acreditou que Jesus havia ressuscitado. E de repente Jesus aparece ali, isso, no meio dos discípulos, e aparece ali, e de repente quem viu ele? O nosso irmão Tomé, incrédulo, mas não acreditou que Jesus havia ressuscitado. Então Jesus teve que manifestar-se como ser humano ainda. Jesus Cristo ressuscitou em carne e osso. Só que Tomé não acreditou que Jesus Cristo havia ressuscitado. Os discípulos anunciavam, Maria anunciava, Marta anunciava, mas Tomé, ali devia ser incrédulo, e não acreditou na ressurreição de Cristo. E Jesus Cristo ali provou para Tomé que verdadeiramente ele havia ressuscitado dos mortos. E Jesus mostrou para Tomé, mandou Tomé tocar ali, aonde ele foi ferido, nas mãos dele, ali o sinal dos cravos, do lado também do corpo dele, foi ali a lança no corpo dele, onde saiu água e sangue. E Tomé foi acreditar que Jesus Cristo havia ressuscitado depois que tocou em Cristo. Só depois que verdadeiramente ele tocou no corpo de Cristo, ele acreditou que Jesus havia ressuscitado. Aí Jesus disse para Tomé: porque viste, creste. Mas eu digo, bem-aventurado é aqueles que não viram e creram. Então, meus amados, nós hoje,
E Jesus disse para Tomé que um espírito não tem carne. Então, verdadeiramente o espírito não tem carne. Jesus ressuscitou dos mortos e ressuscitou ainda como ser humano, em carne e osso. Então Tomé tirou a prova real que Jesus havia ressuscitado. Tocou ali na ferida de Cristo. E verdadeiramente ele reconheceu que Jesus era o Senhor dele e o Deus dele. Isso está registrado no livro de São João, capítulo de número 20, versículo 27 a seguir. E Jesus disse para Tomé, naquele momento: não sejas incrédulo, mas crente. Olha aí a palavra crente. Jesus disse para Tomé: não viesse ser incrédulo, mas crente. Então, meu amigo, crente não é invenção do homem. Não é nós, o povo de Deus, que inventamos esta palavra, nós temos chamado de crente em Jesus Cristo. O próprio Jesus deu exemplo para Tomé, para que deixasse de ser incrédulo. Ele não estava acreditando, ele só acreditou depois que viu. E disse para Tomé, para que não seja mais incrédulo, mas crente. Livro de São João, capítulo 20, versículo 27 a seguir, que diz esta mensagem de Cristo. E muitos dizem para você, meu querido, que ser crente é uma invenção humana. As pessoas inventaram essa religião de crente. Não. Ser crente em Jesus Cristo não é uma invenção do homem, nem tampouco a invenção da mulher, e nem tampouco a invenção da igreja de Cristo. Lembra que Jesus falou? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós não vimos Jesus Cristo hoje. Nós não podemos ver Cristo. No passado, Jesus Cristo veio como homem, em carne e osso. Então muitos acreditaram porque via ele. Tomé só acreditou porque viu Jesus Cristo em carne e osso. Depois que tocou no corpo de Cristo. E que ele foi acreditar. E Jesus disse para Tomé: bem-aventurado os que não viram e creram. Então as pessoas que não viram Jesus Cristo após a ressurreição, mas eles acreditavam que Jesus havia ressuscitado. Louvado seja Deus. E também, para nós meditarmos na palavra de Deus, nós sabemos que ser crente em Jesus Cristo é uma bem-aventurança. Louvado seja Deus. No livro de Gálatas, está registrado também, olha só que bênção. No livro de Gálatas, capítulo de número 3, versículo 9, diz para você, crente em Jesus Cristo, nós que somos crentes pela fé, diz assim, livro de Gálatas, capítulo de número 3, versículo 9, de sorte que os que são da fé são benditos. Com o crente Abraão, até nosso irmão Abraão era crente. Não é invenção nossa, o povo de Deus. É a palavra de Deus que está registrada. Você pode observar aí, livro de aos Gálatas, capítulo 3, versículo 9. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Então nós que somos da fé, nós somos benditos com o crente Abraão. Abraão também, o nosso irmão em Cristo, no Senhor Jeová, ele também era crente. Louvado seja Deus. Então, você que não vê Deus, eu que não vejo, hoje Jesus Cristo está em espírito. No passado, o povo, os discípulos, os apóstolos, todos aqueles que andavam com Cristo, viram Jesus Cristo carnalmente. Mas chegou um dia que Jesus falou que chegaria o dia que verdadeiramente sairia desta terra. E ele se tornaria em espírito. E Jesus disse que chegaria o dia que o Pai Celestial haveria de procurar, e isso está à procura. O próprio Jesus diz que o Pai, o Senhor Jeová Deus, está à procura dos verdadeiros adoradores, que o adore em espírito e verdade. O que é adorar em espírito e verdade? É só o homem jejuar, orar, ler a Bíblia? Não. Acreditar em Deus, em espírito e verdade, você acreditar com o teu coração, de todo o seu sentimento, mesmo não vendo o Senhor Deus de Israel, você acredita que Ele existe. Jesus deixou registrar também, diz bem claro, que bem-aventurados que não viram e creram. Então você hoje não vê Jesus, mas pela fé nós cremos que Jesus Cristo existe e é vivo e ressuscitou dentre os mortos. Então o Senhor Jeová Deus, ele ali, o próprio Jesus disse, através, diante dos discípulos, que o Senhor Deus, o Pai Celestial, está à procura dos verdadeiros adoradores, que assim o adorem em espírito e verdade. Então adorar a Deus em espírito e verdade é acreditar na existência dele sem vê-lo. Vocês estão entendendo? Então Jesus Cristo também hoje está em espírito. Esta mensagem que Jesus diz que o Pai Celestial está à procura dos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e verdade, essa palavra se refere que todo aquele que está com Cristo, ele crê, ele acredita que Cristo existe
e está vivo à destra do Pai, o Senhor Jeová. Jesus Cristo também está em espírito. Então, bem-aventurados que não viram e creram, serve para nós hoje. Então, ser crente em Jesus Cristo não é uma invenção humana. A palavra de Deus para bem claro para nós. Gálatas 3:9, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Nós que somos da fé em Cristo Jesus, estamos hoje pela fé, adorando a Deus na pessoa bendita de Cristo. Nós pela fé somos benditos com o crente Abraão. Então hoje aqueles que estão em Cristo são crentes em Jesus Cristo. Tomé também, depois que ele viu Jesus Cristo, ele disse para Jesus: Senhor meu, Deus meu. E Tomé acreditou depois que viu. E Jesus, o Deus poderoso, ele disse para Tomé: não sejas incrédulo, mas crente. Então, verdadeiramente, ser crente em Jesus Cristo não é invenção humana. Você aí que é irmão em Cristo, que é crente em Jesus Cristo, não fique triste que as pessoas dizem para você que a primeira religião foi a tal, que não existia crente, que crente é invenção humana. Não, a palavra de Deus registra sobre a tua vida em Cristo Jesus. Você que é crente, nós pela fé somos benditos com o crente Abraão. Assim como Abraão era crente, nós também somos crentes em Jesus Cristo, e além de tudo nós somos benditos com o crente Abraão. No livro de Atos também diz acerca de ser crente. Livro de Atos, capítulo 16, versículo 1. Para a tua meditação, para você ver que realmente ser crente em Jesus Cristo não é invenção do homem. Ah, irmão Márcio, a primeira religião foi a tal, a primeira religião foi a minha. Nós nascemos primeiro porque a nossa religião foi a primeira. Não existia crente. Ser crente é uma invenção humana. Então desperta-te, ser crente não é a invenção do homem, não é a invenção da igreja de Cristo, não é a invenção do pastor, não é a invenção do povo evangélico. É a própria palavra diz para nós que nós somos benditos com o crente Abraão pela fé em Jesus Cristo. Fica para a tua meditação para nós analisarmos. Abra sua Bíblia no livro de São João, só para a tua meditação. Livro de São João, capítulo de número 20, versículo 27, que fala acerca a mensagem que Jesus Cristo deixou para Tomé, para que não venha a ser incrédulo, mas crente. Livro de Atos, capítulo número 16, versículo 1, que também diz acerca de crente. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21, que fala também acerca do crente. Gálatas 3:9, e isto que acabamos de ler agora, Gálatas 3:9, que fala acerca do crente Abraão. Nós somos benditos com o crente Abraão. Livro de Gálatas ainda, capítulo de número 3, versículo 22. Então fique para a tua meditação nesta noite de sabadão do Senhor, sábado do Senhor, que é consagrado ao Senhor, Deus de Israel, o Deus de Abraão. Para a tua meditação, você vai observar que ser crente em Jesus Cristo não é uma invenção humana. Ah, irmão, mas você é crente em Jesus Cristo? Isso foi inventado pelo homem. Não. Eu sou crente em Jesus Cristo e sou bendito com o nosso irmão crente Abraão também, graças a Deus. E a palavra diz para nós também que a loucura da pregação provém de Deus pela sabedoria da loucura da pregação salvar os crentes. Olha só que bem-aventurado nós temos crente em Jesus Cristo. Então, para finalizarmos, terminarmos, medita na palavra de Deus, no livro de São João, capítulo de número 20, versículo 27 a seguir, que fala sobre ser crente. Livro de Atos, capítulo de número 16, versículo 1, fala acerca do crente. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21, fala também acerca de ser crente. Gálatas 3:9 e também Gálatas 3:22, onde está registrado a palavra direcionada por Deus de como nós somos bem-aventurados, nós somos benditos com o crente Abraão. Tudo isto é pela fé. Nós hoje estamos com Cristo pela fé. Nós não podemos ver Jesus Cristo fisicamente, naturalmente, mas pela fé nós acreditamos que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. E o próprio Senhor Deus disse, o próprio Jesus disse, que o Pai Celestial está à procura dos verdadeiros adoradores que adorem a Ele em espírito e verdade. E adorar a Deus em espírito e verdade. E também Jesus Cristo, os dois estão em espírito. Adorar a Deus em espírito e verdade é acreditar na existência de Cristo. Mesmo Ele sendo espírito, bem-aventurados que não viram e creram. Um espírito não tem carne. Jesus Cristo hoje não está em carne, mas Ele é espírito. O Senhor Jeová, Ele não está em carne, mas Ele é espírito.
Então, bem-aventurados que não viram e creram. Então, nós somos bem-aventurados em Cristo Jesus, porque nós não vemos Ele, mas cremos na existência dEle. Isto é adorar em espírito e verdade. E o Senhor Jeová está à tua procura, meu querido. Você que adora a Deus em espírito e verdade. Lembra que Jesus disse? Bem-aventurados que não viram e creram. Hoje Jesus Cristo está em espírito. Ele já deixou isso antes, lá no passado, acerca do discípulo, diante de Tomé. Que bem-aventurados que não viram e creram. E o Senhor Jeová está à procura dos verdadeiros adoradores que adoram a Ele, assim como Ele é, em espírito. Deus é espírito. Que Deus vos abençoe. A vocês, irmãos crentes em Jesus Cristo. Nós somos benditos com o crente Abraão. Então, sermos crentes em Jesus Cristo não é invenção do homem, não é invenção da igreja evangélica, não é a igreja que inventou esta palavra poderosa de nós sermos crentes em Jesus Cristo. Mas é o próprio Jesus disse para você e para mim. Não sejamos nós más, incrédulos, mas crente. Que Deus vos abençoe, do teu amigo e irmão Márcio Leite. Hoje, sabadão do Senhor, dia 15 de outubro de 2022, para a glória de Deus. Fiquem todos na paz de Cristo, que o Senhor vos abençoe e medite na palavra de Deus. Amém?